Louvado seja o teu nome, Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Shabbat Shalom a todos. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, amados. Ready? Are you ready? Shabbat Shalom, Edna. Cá estamos, Teresa. Are you ready? Nossa última aula sobre as profecias de Daniel. E, se não houverem dúvidas para serem respondidas na próxima aula, nós encerraremos hoje. E estou propenso no meu coração a, na próxima semana, ministrar sobre o sábado. Falar sobre o sábado. Shabbat Shalom, Elizabeth. Vá compartilhando esta live. Eu estou fazendo isso agora, por isso que eu estou olhando aqui para baixo. Eu estou compartilhando. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som para vocês? Então se verá o Filho do Homem vindo. Eu levanto assim para ver pela parte de baixo do óculos. Oh, meu Deus, a idade é uma tristeza. Tá bom, tá bom. O som tá bom. Tá tudo em ordem. Podemos começar. Todo mundo já chegou? Fazer a chamada. Todos os alunos estão aqui. Estamos todos. Oh, que é isso, Josi? Que louvor é velho? Que conversa de louvor velho? Esse louvor é do meu tempo. Tobito, eu? Mas eu não tô biita, eu sou. Ana Márcia, todo mundo presente. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Livro do profeta Daniel no capítulo 12. Vamos lá que hoje tem bastante informação, bastante coisa. Chegamos ao final, né? E nós precisamos entender agora como se dará os últimos acontecimentos, como tudo acontecerá nos últimos dias, né? Vamos orar, pedir a Deus a sua graça, pedir a Deus a sua unção, sabedoria do céu, para que o Espírito de Deus nos conduza nesta aula, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, para ministrar o coração de cada um dos irmãos, as verdades da sua palavra, as verdades de Deus, né? E que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E não esqueça de, ao entrar, já compartilhar a live para que outras pessoas possam chegar e possam ser despertadas para este momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença nesta hora, com um coração quebrantado, contrito, crendo que não existe em nós nada que nos qualifique para esta hora, mas na dependência do Teu Espírito. Tua palavra diz em Tiago que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Eu te peço espírito de sabedoria, espírito de entendimento, de revelação. Tira o véu dos nossos olhos. Dá-nos a compreensão daquilo que Tu queres nos falar nesta hora. Sobre mim, ministrando, sobre os meus irmãos que estão recebendo esta palavra. Venha sabedoria,
venha entendimento. Ativa, Senhor, a capacidade de absorvermos aquilo que o Teu Espírito quer nos comunicar. Que não seja apenas um momento de encher a mente de informações, mas que, ó Deus, acima de tudo, o nosso espírito seja fortalecido, o nosso homem interior seja posicionado e nós possamos assim, Senhor, agir em linha com a revelação da Tua Palavra, nos mover em linha com a revelação da Tua Palavra. E que tudo isso nos traga esperança, segurança, certeza de que o fim está próximo, mas é um fim redentivo, é a nossa redenção. E nós daremos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, amados? Vamos lá, vamos tomar o livro do profeta Isaías, no capítulo 12 da sua profecia, e eu vou fazer a leitura do capítulo 12, é um capítulo pequeno, são apenas 13 versículos, e depois nós vamos tocar em alguns pontos e trazer à luz tudo aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Eu só queria dizer aos irmãos também que nós estamos colocando as nossas pregações, tanto do estudo de Daniel, quanto dos cultos de final de semana, nós estamos colocando na nossa página do YouTube. E lá é mais fácil de você compartilhar para outras pessoas e mandar para outras pessoas. E fica aqui o meu apelo, passe lá, se inscreva e compartilhe, dê um like e envie para o maior número de pessoas possível, para que este Evangelho do Reino possa cumprir Mateus 24:14, né? Que diz que o Evangelho do Reino seria pregado em testemunho a todas as nações e depois viria o fim. Então, essa é a nossa missão, né, de levar a mensagem da redenção, a mensagem do Evangelho. Amém? Vamos ler Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Os amados podem acompanhar a leitura comigo aí na sua casa. Diz assim a palavra: Nesse tempo se levantou Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor no firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Um desses disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então, no fim dos dias, levantarás para receber a tua herança. Pois bem, agora nós chegamos na 70ª semana de Daniel. Como nós falamos, da saída do edito de Xerxes até a morte de Jesus Cristo, nós temos as 69 semanas de Daniel. Aí nós temos um período de silêncio. Daniel não compreende este período, é um período em que se cala. Este é o período dos gentios, né? Entre a morte de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja, né? Da morte de Jesus Cristo, não do nascimento, da morte de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja, quando a plenitude dos gentios entrar
né? Quando o tempo da graça terminar. Como é que eu sei que o tempo da graça terminou? Como é que eu sei que a plenitude dos gentios entrou? Pelo arrebatamento da igreja. Existem três grupos, né, principais com relação ao arrebatamento da igreja. Um deles é pré-tribulacionista, outro é mid-tribulacionista e o outro é pós-tribulacionista. O que é isso? Pré-tribulacionista é aquele grupo do qual eu faço parte, que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada e depois iniciará a grande tribulação. Mid-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja passará pelos 3 anos e meio. A grande tribulação dura 7 anos. Então, esse grupo acredita que a igreja vai passar pelos 3 anos e meio da tribulação e no meio será retirada, que é nesse período que Daniel vai falar aqui, em que o sacrifício será cortado do templo. Outro grupo diz que não, a igreja passará por toda a tribulação, ok? Então, eu vou passar para os irmãos aquilo que eu acredito. Eu não acredito que a igreja irá passar pela grande tribulação. Por quê? Eu não vou fazer um adendo sobre isso, nós não temos tempo para isso, não é o intuito, mas eu simplesmente vou dizer por que eu não creio. A Bíblia diz que o Senhor nos livrará do dia da sua ira. A Bíblia diz que o filho da perversidade não será manifesto até que aquele que o detém seja tirado. Haverá essa tirada, né? Então, quem detém... Por que 3 pensamentos diferentes? Porque tem 3 pensamentos diferentes, né? Cada um tem a sua linha de interpretação. Cada uma desses grupos vai buscar uma interpretação. Então, assim, eu teria que fazer um estudo mais profundo só para trazer os pontos que eles acreditam, por que eles acreditam e tentar refutar, né, aquilo. Como nós não temos tempo para tal coisa, eu vou me deter só em dar uma explicação superficial e falar um pouco a respeito de por que eu acredito que a igreja não vai passar pela tribulação. Tá certo? Mas cada um tem a sua linha teológica, cada um tem a sua interpretação do texto. Por exemplo, eu não acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Por quê? Porque a igreja é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus na terra que impede a obra do diabo. Enquanto o Espírito Santo estiver nesta terra, ele jamais permitirá que o anticristo estabeleça o seu império nesta terra. A igreja não permitirá. A igreja fará oposição ao anticristo. A igreja se levantará contra o anticristo. E Jesus fez Aí você diz assim, então, mas não pode ser que o Espírito Santo seja tirado da terra e a igreja fique? É impossível isso acontecer. Por causa de uma palavra de Jesus. Jesus disse, eis que eu estarei convosco. Tá certo, querido, posso fazer isso, uma boa ideia. Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Essa consumação dos tempos, quando tudo terminar, ele disse que ele jamais nos deixaria. Mas nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus não está conosco, Jesus não está aqui. Nós usamos essa expressão de que Jesus está no nosso meio, mas Jesus não está no nosso meio. Em pessoa, não. Ele disse, convém que eu vá para que o outro venha. Ao subir, quando Jesus sobe ao céu, ele termina a primeira parte do seu ministério. A primeira parte do seu ministério de Jesus se encerra na sua ascensão. Quando ele, no Monte das Oliveiras, ele sobe ao céu. E os anjos que falam com os discípulos deixam claro uma coisa. Um dia ele voltará. Né? Como ele subiu para o céu. E como é que ele voltará? Jesus não é o Espírito Santo. Eu sei que existe um grupo também, não vou falar, me aprofundar, mas existe um grupo que acredita que Jesus é Yahvé encarnado e o Espírito Santo é Jesus. Né? Não. São 3 pessoas distintas, certo? Os anjos deixam claro uma coisa. Este Jesus que para o céu subiu, está lá em Atos, você pode ler depois. Este Jesus que para o céu subiu, do céu voltará da mesma forma que ele para lá subiu. Então, Jesus virá outra vez. Como que Jesus virá? Com o mesmo corpo que ele foi desta terra. Mas ao subir ao céu, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele enviará o outro Consolador. Então, quando acontece isso? No dia de Pentecostes. Quando ali é inaugurado o ministério do Espírito Santo. Okay? Então, o ministério do Pai vai até a vinda do Filho.
Deus, diz Hebreus capítulo 1, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelo profeta. Que Deus ele está falando? Yahvé. Então, o ministério na terra de Yahvé como pessoa, ele se encerra em João Batista. João é o profeta da transição. Ele encerra o período do Antigo Testamento e ele inaugura o Novo Testamento. Então João é essa ponte. Ele abre o caminho para a chegada da nova revelação, da grande e completa revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Certo? Quando Jesus entra em cena, João sai de cena. Ele sai de cena da forma mais terrível, né? Porque ele sai decapitado. Né? Terminou seu ministério, acabou, ele diz, olha, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Então, agora entra o ministério de Jesus Cristo. A revelação de Deus, a partir daquele momento, se dá única e exclusivamente através de Jesus Cristo. O Pai diz isso no Jordão. Este é o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus deixa claro isso. Ele diz, olha, eu não me glorifico a mim mesmo, eu glorifico o Pai. Certo? Então, Jesus na terra glorifica o Pai. Aí Jesus termina o seu ministério, ali começa o ministério de Jesus. Jesus termina a primeira parte do seu ministério, porque ele continua no ministério até hoje. A primeira parte do ministério de Jesus se encerra quando ele sobe ao céu. Ao subir ao céu, ele roga ao Pai e o Pai envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Pentecostes inicia-se o ministério do Espírito. Assim como Jesus não dava testemunho de si mesmo e não glorificava a si mesmo, o Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo e não glorifica a si mesmo. Jesus deixa isso claro ao dizer, ele não falará dele, ele falará de mim. Ele não testemunhará dele, ele testemunhará de mim. Então, o Pai dá testemunho de Jesus no Jordão. Jesus, ao começar o seu ministério, glorifica e testemunha o Pai. O Espírito Santo, ao começar o seu ministério, glorifica e testemunha de Jesus Cristo de Nazaré. E o ministério do Espírito? O ministério do Espírito vem justamente para cumprir aquilo que Jesus disse. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós dizemos Jesus está no nosso meio, não é Jesus que está ali, é o Espírito Santo. Então, assim, quando nós dizemos, eu sinto a presença de Jesus, é porque o Espírito glorifica Jesus. O Espírito dá a conhecer a Jesus. Mas quem está no meio da igreja é o Espírito Santo. Quem está ensinando a igreja é o Espírito Santo. Quem está conduzindo a igreja é o Espírito Santo. Não é Jesus Cristo. Certo? Não é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Lógico, ao manifestar-se no nosso meio o Espírito Santo, automaticamente ele está manifestando Jesus. Então, quando Jesus diz, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, eu jamais vos deixarei, né? Eu jamais vos deixarei. O que ele está querendo? Como que ele vai cumprir esta promessa? Em pessoa, através de uma teofania? Não. Não. Ele não nos deixa porque ele nos pastoreia via Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias, Jesus está conosco todos os dias através do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando nós falamos isso, e se o Espírito Santo fosse tirado da terra para que o anticristo começasse o seu governo, para que se estabelecesse seu governo, e a igreja que ficasse para passar pela tribulação, Jesus teria falhado com a sua promessa. Ele disse que nunca nos deixaria, como que ele vai nos deixar justamente na hora pior? Ele disse que nunca nos abandonaria, como é que ele vai nos abandonar na hora pior? Então, assim, não tem sentido. Isso negaria o caráter santo e a fidelidade das promessas do Senhor. Por isso que eu acredito o seguinte, assim como quando Jesus veio a esta terra, o Espírito Santo construiu para ele, formou para ele uma casa no ventre de Maria, uma morada. Onde era que o verbo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. O verbo se formou carne, assumiu uma condição humana, tomou uma roupagem humana no ventre virgem de Maria. O Espírito Santo construiu, quando o anjo diz a Maria, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo te cobrirá. O teu filho será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo edifica uma casa para que o verbo more dentro do ventre de Maria. Um corpo para Jesus, né? Um corpo para Jesus. Pois bem, agora é Jesus
que edifica uma casa para o Espírito Santo morar. Não é tremendo isso? O Espírito Santo edificou no ventre de Maria uma casa para Jesus morar. Jesus edificou, através da sua obra no Calvário, uma casa para o Espírito Santo morar. A casa em que o Verbo obteve através do poder do Espírito Santo foi o corpo no qual ele viveu durante 33 anos e meio. Ao terminar a primeira parte do seu ministério nesta terra, ele sobe para o céu, mas ele não deixa a casa onde ele morou. Tudo isso são figuras que nos falam, que nos trazem entendimento, que nos trazem compreensão. Ao partir desta terra, ele leva a casa onde ele morou, que foi preparada para ele pelo Espírito Santo. Pois bem, ele também preparou uma casa para o Espírito Santo. Não sabeis vós que sois morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que é a casa? Onde é a casa do Espírito Santo na terra? Em mim, em você. A igreja, agora, já não é mais o Espírito Santo morando em uma única pessoa. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, se torna a casa do Espírito Santo nesta terra. O Espírito Santo está desenvolvendo o seu ministério nesta terra, né? O Espírito Santo está desenvolvendo o seu ministério nesta terra através da casa onde ele mora, assim como o Verbo de Deus desenvolveu o seu ministério através da casa onde ele morava, que era o seu corpo humano. O Espírito Santo está desenvolvendo o seu ministério nesta terra através da casa onde ele mora, que é a igreja. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se ao terminar o seu trabalho, se ao terminar a sua missão nesta terra, Jesus subiu ao céu e levou a casa onde ele viveu, por que o Espírito Santo iria subir ao céu e deixar a casa onde ele viveu? Não faz sentido. Então, se o Espírito Santo precisa ser tirado da terra para que o anticristo se manifeste, e isso aí todos nós concordamos, se o Espírito Santo precisa ser tirado da terra para que o anticristo se manifeste, e o Espírito Santo mora na igreja, o Espírito Santo jamais irá embora e deixará a casa onde ele mora. O Espírito Santo jamais abandonará a casa onde ele tem residido e desenvolvido o seu ministério e dizer assim, tchau, agora vocês se virem com um cão aí. Que horror! Deus me livre. De maneira nenhuma. Então, uma vez que a igreja é tirada, dito isso, uma vez que a igreja é tirada, agora vai começar 7 anos, que são os anos da grande tribulação. 3 anos e meio, dividido em 2 períodos. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Ok? E aí vamos ver algumas coisas aqui, senão eu vou tomar muito tempo. No capítulo 12 de Daniel, nós vamos ter o quê? Uma sequência cronológica do capítulo 11. Certo? Os que estão chegando atrasados, por favor, vejam depois a introdução desta aula, porque é essencial para você compreender. Certo? Para você compreender. Tem toda a lógica, Josi. Tem toda a lógica. Certo? Não é nem sua. Tem toda a lógica. Né? O capítulo 12 é uma sequência cronológica do capítulo 11. Ok? É uma sequência cronológica do capítulo 11. De acordo com Jesus, aí nós vamos ter que entender agora o cenário no qual todas as coisas irão acontecer. De acordo com Jesus, o fim dos tempos pode ser compreendido pelo cumprimento de alguns sinais. Quais os sinais de que todas as coisas estarão acontecendo? Quais os sinais de que nós chegaremos aos finais do tempo? Você pode ler depois Mateus 24, que nós lemos na nossa primeira aula, se eu não me engano. Você pode ler depois que você vai ver, Jesus vai falar. Primeira coisa, engano religioso. O fim dos tempos se dará num período de muito engano religioso. Será que nós estamos tendo? Segundo, guerras e terremotos. Pestilência e apostasia. O que é apostatar? Deixar, sair, apostasia, abandonar a fé, negar a fé, se afastar do evangelho. Isso é apostasia. Perseguição e esfriamento do amor ao evangelho. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
né? E, por fim, neste cenário todo, o aparecimento do anticristo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tenho dúvida de que nós estamos nestes tempos e que todas estas coisas, elas se encontram. E eu diria mais uma coisa para vocês. Capítulo 24 de Mateus vai falar a respeito disso. O principal de todos os sinais, a figueira, Israel. Todos estes acontecimentos, eles precisam estar juntos no período de florescimento da figueira. Em 1948 a figueira nasce. Nós estamos com a figueira em todo o seu fulgor. E a Bíblia diz, Jesus diz, olhem para a figueira. Quando os seus ramos se tornarem tenros e começar a produzir, não passará esta geração, sem que veja o Filho do Homem vindo do céu com poder e grande glória. No versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, alguns fatos marcantes a respeito deste tempo do fim. No capítulo 12, versículo 1, né, nós vamos ter, né, ele vai dizer o seguinte, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Naquele tempo é uma descrição do período da ascensão e da queda do anticristo. Quando a Bíblia fala sobre aquele tempo, fala de um tempo em que haverá uma grande guerra, em que haverá um tempo de confronto sobre a casa de Israel. O cenário aqui é Israel. Mais precisamente, Jerusalém. Por isso que você vai encontrar Miguel em ação, Miguel levantado para trazer limites à obra do anticristo. Este fala sobre este antitempo, né? Sobre esse tempo, né? O período da grande tribulação. O anticristo ele se oporá a Cristo, né? Querendo, da mesma forma, ser adorado como se fosse Cristo. Vamos andar um pouco nas Escrituras. Qual é o alvo dele? Por isso que ele é chamado de anticristo. Vamos falar um pouco dele hoje. O que é anticristo? O que se opõe a Cristo. Abre sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. O apóstolo Paulo vai trazer muita luz acerca deste tema, acerca desse assunto. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando do anticristo. Ele se opõe, olha o que é que diz Paulo, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Algumas coisas aqui interessantes. Se ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele vai reconstruir o templo. Certo? Ele vai reconstruir o templo. Essa é uma das coisas que ele vai fazer. Quando ele vai reconstruir o templo, pastor? Nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E isso vai fazer com que ele ganhe a simpatia de toda a casa de Israel. Falei bastante disso semana passada, lembra? Ele vai reconstruir o templo. Outra marca dele é que ele vai blasfemar contra Deus e magoar, ferir os santos do Altíssimo. Volta lá para Daniel capítulo 7, marcas do anticristo. Nós estamos falando sobre sinais do anticristo, marcas do anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Lembre-se daquilo que eu falei desde o início. Daniel não está profetizando para a igreja. Daniel não vê aqui uma igreja dos gentios. Os santos do Altíssimo, a quem Daniel está recebendo a revelação, não é os santos do Novo Testamento. É os santos Israel. Certo? O que é que ele está dizendo aqui? Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, quando completar os 3 primeiros anos e meio, em que ele será bonzinho, vai restaurar a questão econômica ao redor da terra, vai trazer paz entre judeus e árabes, vai reconstruir o templo. Terminou isso, ele vai pedir adoração. 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação será período maravilhoso sobre a terra.
Porque o anticristo vai governar como nunca. Só que o que vai acontecer? A fome de Satanás é uma só. Ele deseja adoração. Lembram da tentação de Jesus? Todos os reinos deste mundo são meus porque me foram dados. Quem deu a ele? O homem com o pecado. E ele faz uma proposta a Jesus. Eu te darei tudo. Se prostrado tu me adorares. Desde o primeiro momento, o que é que ele quer? Subirei a um alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Tudo o que o Satanás faz é para tentar receber a adoração que é devida unicamente ao Deus verdadeiro. Então ele vai fazer tudo isso, ele vai restaurar a economia, ele vai restaurar a paz entre judeus e árabes, ele vai reconstruir o templo, só que ele vai exigir a adoração. Esse primeiro período, 3 anos e meio. Quando passar esses 3 anos e meio, haverá agora, porque ele vai querer adoração, os judeus não vão adorar. Aí o que é que vai acontecer? Quanto tempo vai demorar esse período de tormenta, de grande sofrimento? Mais 3 anos e meio. É isso que Daniel vai trazer aqui. Eles serão entregues nas mãos por um tempo, um ano, mais tempos, 2 tempos, 3 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, os primeiros 3 anos e meio será de paz e de alegria, que Jesus disse, quando disser paz, 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 virá de repente, repentina destruição. E os 3 anos e meio seguintes de grande tribulação, de grande sofrimento, né? Em que eles serão entregues nas mãos do anticristo. Israel, os santos do Altíssimo. No capítulo 11 de Daniel, versículo 45, 11:45, ainda falando dele, ele vai dizer o quê? Armarás a tenda do seu palácio entre os mares e os montes santos e glorioso. Então virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Em Apocalipse capítulo 13, eu falei que nós vamos andar bastante na Bíblia hoje. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Versículo 8 diz aqui que ele será adorado por aqueles que não têm o selo de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Certo? Será que será nestes últimos 3 anos e meio que aparecerá a marca da besta? Sim, com certeza. Então, olha aqui. A quem se destina? Versículo 8, capítulo 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta. Quem que habita sobre a terra e adorará a besta? Quem adorarão? Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro foram arrebatados. Chegaremos lá. Versículo 7, capítulo 13. Olha o que é que diz no capítulo 13, versículo 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre todas as tribos, língua e nação. Quais santos? Os santos Israel. Certo? Foi dado poder para ele perseguir, atacar e vencer os santos do Cordeiro. Ainda voltando ao versículo 1, do capítulo 12, volte lá para Daniel, capítulo 12, ainda voltando ao versículo 1, diz assim: neste tempo se levantará Miguel, né? Ele vai falar o quê? Será um tempo de angústia sem precedentes na história. Irmão, será terrível. Será um tempo terrível sobre a terra, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. É um tempo em que ninguém nunca ouviu falar de tanta perseguição, de tanta morte, de tanta destruição. Os dias mais tenebrosos da história estão pela frente. Aquilo que aguarda a humanidade é terrível. Haverá livramento para o povo de Deus, pois Deus sempre estará no controle da história. Aleluia! Aleluia! Deus trará livramento para o seu povo. Na parte final do versículo 1 do capítulo 12 diz assim: mas neste tempo livrar-se-á teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Quem terá livramento? Aquele que terá o seu nome escrito no livro. Aleluia!
Miguel será o defensor do povo de Deus. Durante este tempo, ele guerreará, né? E o Senhor nos livrará deste tempo. Volte lá para o 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10 diz assim: Deus é justo, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E eles, por castigos, perecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. O Senhor trará livramento para o seu povo. Ok, mas agora vamos pensar um pouco sobre ressurreição. Né? Quando se dará a ressurreição? A primeira coisa que eu quero deixar claro para você: a ressurreição dos mortos se dará em 2 tempos. O que é ressuscitar? Todas as vezes que você vai falar sobre ressurreição, tudo aquilo que você... O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O seu verdadeiro ser é o seu espírito. Ele não morre, certo? Ele não morre. Ele é eterno. O espírito é eterno. Tanto dos que são salvos, quanto dos que não são salvos. É por isso que tanto a salvação é eterna, quanto o juízo é eterno, porque ele se aplica ao espírito do homem. Então, esse espírito é eterno, ok? Nossa alma é a sede das nossas emoções, sentimentos e vontade. Todas as vezes na Bíblia que está se referindo à questão de... E nós moramos num corpo, a parte material. Todas as vezes na Bíblia em que se refere à ressurreição, entenda-se corpo. Ok? Todas as vezes na Bíblia que se fala sobre ressurreição, o que é que vai ressuscitar? A parte material, não a espiritual. Meu espírito não vai ressuscitar. Ele é vivo, ele não morreu, ele não morre. Certo? Então não tem poder de ressurreição. No juízo final não vai ressuscitar meu espírito está vivo. Como é que ele vai ressuscitar se ele não está morto? O que morrerá se o Senhor demorar? O que vai morrer em mim? A parte material. Então, quando eu falo de ressurreição, eu estou me referindo ao corpo, a parte material. É por isso que o apóstolo vai falar sobre dormir. Quem dorme? Existe uma doutrina louca que diz que as pessoas, quando morrem, elas ficam dormindo na sepultura. Gente, a morte, ela é aplicada à sua parte material, não à sua parte espiritual. Logo, por que Paulo diz que dorme? Por que ele fala que aos que dormem o Senhor chamará? Dorme o que está dormindo? O corpo. O corpo, ao tornar-se pó, isso é uma expressão de falar, o corpo dorme na terra. Na ressurreição, é o corpo que será ressuscitado. É o corpo, ele nos dará um outro corpo, um corpo glorioso. Não tem absolutamente nada a ver com o teu espírito. Teu espírito não pode ressuscitar porque ele nunca morreu. Então como é que eu vou ressuscitar? Não, de maneira nenhuma. Olha o que vai dizer aqui no versículo 2 do capítulo 12. Entenderam isso? Bota isso muito claro. Porque às vezes as pessoas entram numa loucura, né? Quem dorme é o teu corpo, não é a tua alma nem o teu espírito. Versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Veja, como essa profecia diz respeito à casa de Israel, esta ressurreição aqui é a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo final. Lá na frente nós vamos chegar nela. Essa é a última ressurreição, ok? Em João, no capítulo 5, estou falando muito rápido, porque tem tanta informação hoje. Quem perdeu a aula de hoje perdeu metade da vida. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28.
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, diz assim, 28 e 29. Não vos maravilheis isto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Quando isso acontecerá? No último dia. Isso aqui não é arrebatamento. Certo? Isso aqui não é arrebatamento. Não tenho como falar mais devagar, Tânia. Porque é muita coisa. E se eu não soltar um pouquinho, não vai, a gente vai virar a noite hoje. Eu quero terminar essa matéria hoje. Então aguça aí. Vamos acompanhar, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, joga aí rapidinho, em breves palavras, só dúvida que eu tento responder e encaixar, tá bom? Veja, pois vem a hora em que todos, a palavra-chave aqui, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Quando que isso vai acontecer? Só depois do milênio. Guarda isso aí. 1 Coríntios, isso é só para você entender o que é ressurreição. Depois nós vamos esmiuçar melhor ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Nossa Deus, eu tenho tanto assunto. Hoje vai ser 2 horas de live. Tá certo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha aqui Paulo falando de dormir, né? Que é esse dormir? O corpo. Certo? Todos seremos transformados. O que vai ser transformado? O corpo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptível e nós seremos transformados. Transformados aonde? Corpo. Os mortos ressurgirão incorruptível, incorruptível em quê? Corpo. Não tem nada a ver aqui com espírito nem com matéria. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e versículo 13, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Isso aqui também é a segunda... É verdade. Isso aqui também é uma segunda... Fala da segunda ressurreição, o segundo período. Versículo 13. Como que eu sei? Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Como é que eu sei que esta ressurreição diz respeito à ressurreição final? Depois nós voltaremos a ela. Segure aí. Pode ficar aí que nós vamos voltar depois para eu explicar para você por que esta ressurreição aqui é a final. Quando você vai encontrar expressões do tipo, por exemplo, muitos, né? A expressão muitos dos que dormem no pó da terra, pode entender, eu estou falando do versículo 2 do capítulo 12. Quando você vê a expressão assim, aqui diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Isso aí é todos. Essa é uma expressão que fala de todos. Claro que tem só quem não acredita em Jesus como Messias. Agora vamos pensar nessa questão de primeira ressurreição e segunda ressurreição. Quando se dará a primeira ressurreição? Deixa a sua Bíblia aí em Daniel e vá para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós lemos do versículo 13 até o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Dormem aqui, corpo. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, dormem, corpo. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem.
Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo. Quem morreram em Cristo? Os salvos. Os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Veja, aqui está dizendo que quando o Senhor vier, dizemos isto, né? Pois o Senhor descerá do céu com um grande brado. Aqui diz que o Senhor descerá do céu, no versículo 16, diz que o Senhor descerá do céu, mas não diz que o Senhor virá à terra. De que céu ele está falando? O Senhor descerá do terceiro céu e nos encontrará onde? No primeiro céu. Mas ele não será visto pelos que estão aqui nesta terra. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E aonde haverá o encontro nosso com Jesus? Não é aqui, não é aqui no planeta, mas olha o que é que ele vai dizer no versículo 17. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, e nas nuvens, nos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É o primeiro céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde nós encontraremos com o Senhor? Além das nuvens. Jesus aqui, no arrebatamento da igreja, Jesus não será visto pelos que estão aqui nesta terra. Jesus ficará nos esperando. O arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja é a ida da igreja para se encontrar com Jesus além das nuvens. Ok? Essa é a primeira ressurreição, em que apenas os que morreram salvos ressurgirão. Apenas os que morreram em Cristo ressurgirão. E os salvos que estiverem nesta terra serão arrebatados simultaneamente. Qual é a distância que existe entre a ressurreição deles, dos mortos, e o arrebatamento dos vivos? Um abrir e fechar de olhos. É por isso que eu digo que os orientais vão primeiro, porque os olhos deles já estão mais pertinho de fechar. Certo? Então, essa é a primeira ressurreição. Ok? Todos nós seremos arrebatados e nos encontraremos com ele do outro lado. E quem estiver aqui nesta terra no arrebatamento não vai ter a mínima ideia do que aconteceu. Porque o nosso encontro com o Senhor será secreto. É por isso que fala, é arrebatamento. O encontro será secreto. Apocalipse capítulo 20... Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Diz assim, até o versículo 6. Eu vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, e até que os 1000 anos se completassem. Olha aqui, primeira ressurreição, os que não adoraram a Satanás, os que não têm o sinal do diabo, primeira ressurreição. Segunda ressurreição, os outros não ressurgirão até que se passe os 1000 anos. Nós vamos falar. Olha o que é que ele vai falar aqui, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Certo? A primeira ressurreição é para aqueles que não têm o sinal da besta, que não adoraram o diabo, que não têm nas suas mãos, os que morreram pelo Senhor, os que... Certo? Exatamente, o André está dizendo, vai ser secreto, mas eles saberão que não estamos mais aqui. Exatamente. Então vai ter 1001 teoria a respeito desse sumiço deste povo. Vamos dizer que são marcianos que levaram, foram abduzidos, naves espaciais, tem um monte de loucura. Agora veja, olha, a primeira ressurreição. Versículo 6 diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? Morte eterna. A palavra morte significa separação. Sobre estes que participaram da primeira ressurreição, eles não têm condenação para eles.
certo? Eles não vão ser julgados, porque o julgamento deles já se deu na cruz do Calvário. Eles são salvos. O homem está determinado a morrer uma única vez, vindo logo a seguir o juízo. O juízo é iminente. Se você morreu salvo, você é salvo. Não haverá juízo para você, não haverá condenação, a condição na qual você partiu desta terra não pode ser mudada. Não tem jeito, é imediata. Bem-aventurado e santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, o primeiro reino. O que é isso? Deixa eu ver se eu tento explicar para você. A primeira ressurreição se dará para quem? Para os que foram salvos, os que morreram em Cristo. Eles ressurgirão, eles serão tirados da terra juntamente com a igreja dos vivos. Se encontrará com Jesus nos ares. Dali partirá para as mansões celestiais e lá ficará durante 7 anos, enquanto acontece a grande tribulação aqui nesta terra. Depois dos 7 anos, ele volta, Jesus virá. Aí sim é a volta de Jesus. Ele descerá do céu juntamente com os santos. E aí ele estabelecerá o governo milenar. Jesus governará as nações da terra durante 1000 anos a partir de Jerusalém. Falei isso a semana passada. Certo? Quem vai governar juntamente com Jesus? Os que participaram da primeira ressurreição. Tanto os que morreram e ressuscitaram, quanto os que foram arrebatados. A igreja. Quem reinará com Cristo? A igreja. A igreja é a rainha. A igreja se assentará à direita do trono. A igreja governará as nações. Aí vai se cumprir aquilo. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é que você vai fazer no governo milenar? Depende do que você fez para o Senhor. Depende de como você operou, de como você trabalhou na sua vida cristã. A salvação é pela graça. Mas e aqui existe muita confusão. Eu lembro que eu preguei uma série sobre isso. A diferença entre paraíso e reino. Existe muita confusão entre salvação e reino. Quantos textos que dizem respeito ao reino as pessoas usam para salvação? A salvação é pela graça. A salvação é um presente. A salvação ninguém conquista. A salvação ninguém faz nada para merecer. A posição no reino é conquista, é recompensa. Qual vai ser o meu papel no reino de Deus? Qual vai ser a minha posição no reino de Deus? Depende do que você fez para o reino agora. Depende de como você viveu a vida cristã agora. Porque a posição no reino não é graça. A posição no reino não é graça. A posição no reino é recompensa. Salvação é graça. Entenderam? Então muitas vezes as pessoas usam textos que dizem respeito ao reino para falar de salvação. Ai, tal pessoa não vai herdar o reino. Sim, não vai herdar o reino. Ele não vai ter lugar nenhum no reino. Mas não está dizendo que ele não vai ser salvo. Olha, vocês querem ver uma coisa? Com certeza. A irmã Daniela está perguntando, pastor, então os que foram arrebatados voltarão para a terra com Jesus para o milênio? Sim, sim, ele descerá do céu juntamente com os seus santos. Ele descerá do céu juntamente com os seus santos e se assentará no trono de Davi, em Jerusalém, governará as nações. E quem vai governar as nações vai ser a igreja. E qual é a função que cada um vai ter no reino milenar? Aí a sua função no reino vai depender do que você fez para o Senhor agora. Porque é recompensa. Aí é galardão, aí é recompensa, aí é premiação. Certo? A quem uns vão ter mais, outros vão ter menos. Um vai governar uma cidade, outro vai governar uma vila, outro vai fazer faxina. Tem gente tem gente que no reino, tadinho, ele só conseguiu entrar no paraíso. Ele não tem nada, ele não fez nada. Ele não ganhou uma alma para Cristo, ele nunca fez nada para o Senhor, ele não tem nada, ele não acumulou nada, ele não fez nada. O Senhor é justo, o Senhor não vai... Meu filho, eu sinto muito, mas você não tem o que fazer no reino, vai ficar aqui, só de enfeite. Né? Vai ficar limpando os palácios, cuidando da casa dos que estão trabalhando, sei lá o que é que você vai fazer. Você quer ver uma diferença entre paraíso e reino? Olha, você quer ver uma coisa? Jesus estava na cruz morrendo, tá entendendo? Você tem ali 2 ladrões. Olha a diferença entre reino e salvação. Você tem 2 ladrões. A Igreja Católica chama um de bom ladrão, né? Eu digo que se ele era bom, não era ladrão. Se era ladrão, não era bom, porque não existe bom ladrão, né?
Aí blasfemam o dia todinho contra Jesus. Chega uma certa hora que um deles é tocado pela postura de Jesus e diz para o seu colega de sentença: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem, ele nada fez para merecer. E olha o que ele diz a Jesus. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está pedindo a Jesus? Ele está pedindo a Jesus uma posição no reino. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Devido ao delay, vocês não vão conseguir me responder imediatamente. Jesus ouviu a oração dele? Jesus atendeu a oração daquele homem? Os que já me viram pregar sobre isso não vale responder, eu quero ouvir os outros. Jesus respondeu a oração daquele ladrão na cruz? Enquanto você vai procurando isso, deixa a sua Bíblia aberta lá em Apocalipse capítulo 20. Eu quero ouvir de vocês. Ai não, faxina quero não, eu estou buscando a diferença. Pois é, então trabalhe para o reino. Deixa eu perguntar, Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz, gente? Já chegou aí a minha fala. Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz? Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz? Alguém me responda sim ou não. Eu quero resposta, sim ou não. A Daniela disse sim, Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz. Quem mais? Josi, sim, aleluia. Quem mais? Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz? Alguém me responde? Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz? Sim, disse a Juliana de Oliveira. Quem mais? Sim, disse o Carlos. Yes, bem inglês, né? Ouviu sim, disse a Daniela. Ouviu sim, disse o Ricardo. Ouviu sim. E deixa eu responder para vocês. Agora sou eu de responder. Ouviu não. Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz? Não. Jesus ouviu a oração do ladrão na cruz? Não, 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 não e não. Jesus não ouviu a oração do ladrão na cruz, gente. Olha como, tá vendo como tá já arraigado na mente de vocês? O que é que aquele homem pediu na cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que eles pediram? Eles pediram para estar no reino. Ele pediu um lugar no reino. O que é que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O lugar destinado aos salvos. O que é paraíso? Graça. O que é paraíso? Dom de Deus. O que é paraíso? A salvação pela graça. O que é reino? Conquista. Meu querido, o que é que Jesus está dizendo para ele? Meu queridinho, para o paraíso é pela graça. Eu te dou a entrada no céu. Você está salvo. Mas o reino é recompensa. Você não tem como receber o quê? Recompensa pelo quê? Ele pede o reino, Jesus dá a ele o paraíso. Então aqui está a grande diferença. Reino é recompensa, paraíso é graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Não, entendeu? Olha, deixa eu te dizer. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é que vem das obras? O que vem das obras é a tua posição no reino, não a tua salvação. A primeira ressurreição é aqueles que foram alcançados pela graça. Olha o que é que vai falar agora aqui, a segunda ressurreição. Olha a segunda ressurreição. Capítulo 20, versículo 11. Nós já lemos esse capítulo 11. Olha quando vai se dar a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, versículo 11 diz assim: então eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Primeiro cenário. O cenário da segunda ressurreição não é encontro com Jesus nos ares. O cenário da segunda ressurreição é o grande trono branco. Quando é que o grande trono branco vai se manifestar? Quando depois do milênio, esse grande trono branco, quem se assenta nele? Yahvé, Deus o Pai. Quando ele descerá, agora é o juízo. Olha o que ele está dizendo. João está tendo agora uma visão do grande trono branco. A segunda ressurreição, onde todos os mortos ressurgirão, o cenário não é Jesus Cristo nos ares. Quem vai se encontrar com Jesus nos ares? A igreja, a noiva vai se encontrar com o noivo. Agora,
Agora é que o bicho pega. Porque agora é o grande trono branco. Olha o que é que ele vai dizer. Vi os mortos, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No grande trono branco, veja, você tem 2 livros. O primeiro livro é o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é como se fosse o registro de nascimento dos que nasceram de novo, dos que estão salvos pela graça. Quando este livro se abrir, o arrebatamento acontecerá. Quem será arrebatado? Os bem-aventurados, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é diferente do livro da vida, onde estão anotadas todas as nossas obras, boas e más. Este livro só vai ser aberto no grande trono branco. Hoje vocês vão perder o sono, porque hoje nós vamos longe. Olha o que vai dizer o versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A primeira salvação é pela graça. Aqui é um juízo pelas obras. Pelas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte, ou morte eterna? O juízo final. E todo aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Entenderam? Então aqui, este juízo do grande trono branco, quando todos os mortos ressurgirão, quando todos, é a segunda ressurreição. Comparecerão diante do grande trono branco, não é diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro é a primeira ressurreição, somente a igreja ressurgirá. A segunda ressurreição, todos ressurgirão e serão julgados pelas suas obras. Aí, talvez você faça uma pergunta para mim assim, pastor, então significa que existem níveis de recompensa e níveis de condenação? Sim. Sim. A Bíblia diz que uns serão julgados com muitos açoites, outros com poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Certo? Então, o juízo pelas obras, ele vai ser pelas obras. Isso vai determinar o nível de sentença de cada um. Sabe aquela expressão, os quintos dos infernos? Pois é, tem gente que vai para os infernos de quinta. Haverá níveis de condenação até dentro do inferno? Com certeza. Se todos serão julgados segundo as suas obras, uns serão julgados com muitos açoites, outros com poucos açoites. Toda verdade é paralela. É igual a recompensa. É igual a recompensa para os justos. E neste livro da vida, é aqui que também vai trazer as recompensas dos justos também. Certo? Aí vai vir a sua coroa. Volte para Daniel, no versículo 3. Gente, eu ainda estou no versículo 3. Vocês têm certeza que querem que eu termine esse capítulo hoje? No versículo 3 de Daniel, diz assim: os que forem sábios resplanderão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Olha aqui a questão da recompensa. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Glória a Deus que eu estou dedicando minha vida para ensinar a justiça do reino, ensinar as verdades do reino. Aleluia! Pecadinho e pecadão. Boa pergunta, Josi. Então, pastor, quer dizer que não existe pecadinho existe ou não existe pecadinho e pecadão? Não existe pecadinho e pecadão para ser perdoado. Não existe pecadinho nem pecadão para ser perdoado. Mas existe pecadinho e pecadão para ser punido. Bota um negócio na sua cabeça. As verdades físicas, elas revelam verdades espirituais. Deixa eu te perguntar, toda transgressão física receberá a mesma pena? Não.
Já respondo, não. Então, nem toda verdade espiritual também, toda transgressão espiritual também não trará a mesma pena. Agora, quando nós dizemos que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, o que é que nós estamos dizendo? O Deus que perdoa uma mentira, perdoa um assassinato, do mesmo jeito. Então não existe diferença para Deus, se você mentiu ou se você se prostituiu, para Deus perdoar. Agora, no juízo final, pecados que não foram perdoados, coisas que não foram lidadas, certo? O desperdícios de dons e tudo isso nós iremos prestar conta, né? Tudo isso nós iremos prestar conta. Então, o nível de punição, sim, haverá níveis de punição. É a verdade paralela, né? As verdades físicas nos arremetem às verdades espirituais. Agora, para perdoar, não existe diferença entre pecadinho nem pecadão. Ok? Daniel capítulo 11, versículo 33. Daniel 11, 33. Diz assim a palavra do Senhor: os entendidos entre os povos ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Né? Então, assim, ele vai falar aqui a respeito destes entendidos, destes que vão ensinar, destes que irão brilhar, né? Que irão brilhar como estrelas no firmamento. Tiago capítulo 5, vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 5, aleluia, versículo 19, Tiago 5, versículo 19 e versículo 20 diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Haverá recompensa. Nosso trabalho em Deus trará recompensa e o galardão está escrito aqui como o fulgor. O galardão, a recompensa do Senhor é algo que vai brilhar, que brilha, que é fantástico na nossa vida. O profeta recebe agora aqui uma ordem no versículo 4. Amados, eu vou só fazer essa parte aqui do versículo 4 e eu vou encerrar e na próxima semana a gente termina, tá certo? Porque realmente tem muita coisa ainda e eu precisaria de mais 1h30 para poder falar e seria um desperdício porque vocês não teriam como assimilar todas estas informações e eu não quero queimar nada, eu não quero deixar de falar absolutamente nada, não quero fazer resumo, então eu vou encerrar com o versículo 4 e na próxima semana nós continuamos, tá certo? Tá bom assim? Tá combinado? Para não desperdiçar nada, porque senão vai ficando muito longo e eu termino encurtando coisas e são preciosas que vocês precisam saber e eu não queria perder absolutamente nada, certo? Quando chega no versículo 4 diz assim: mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O profeta recebe uma ordem para selar o livro. Quando Daniel recebe toda essa revelação, Deus diz: sela o livro, fecha o livro. A palavra serrar contém a ideia de preservar. Preserva este livro. Autentica, assegura, é este o termo aqui usado. Havia um costume entre os persas, né? Havia um costume entre os persas que uma vez que um livro era trazido a público, selava-se uma cópia e colocava-se na biblioteca para que as próximas gerações pudessem ler este livro, ok? Para que as próximas gerações pudessem ler este livro. O último ato de Daniel foi garantir que a profecia que lhe havia sido revelada se tornasse conhecida nas próximas gerações. Deus manda Daniel preservar o livro. Deus manda Daniel selar o livro. Deus manda Daniel guardar o livro. E é interessante, porque aqui é um termo muito interessante, né? Ele vai dizer aqui, olha, porque muitos correrão de uma parte à outra e o conhecimento se multiplicará. Essa tradução aqui dá uma impressão apenas do lado de fora, mas o que está sendo dito aqui? Daniel,
Nos últimos dias, muitos correrão nas páginas deste livro. Muitos abrirão este livro, aquele livro que era selado entre os persas. Quando chegava na hora certa, ele era quebrado aquele selo, ele era aberto. E você ia andar no livro, percorrer no livro. E à medida que você vai percorrendo no livro, que você vai andando no livro, o que é que ele vai dizendo? O conhecimento se multiplicará. E aqui há dois tipos de conhecimento que Deus vai dizer que vai se multiplicar no tempo do fim. O conhecimento no livro e o conhecimento do lado de fora. Certo? A ciência se multiplicaria. Quando é que o livro seria aberto? Num período de multiplicação da ciência. Esse seria o período em que o livro seria aberto. E como que ele seria aberto? À medida em que as pessoas mergulhassem nesse livro. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Nunca se teve tanto entendimento nas Escrituras como ultimamente. O Espírito Santo tem aberto os nossos olhos. Nós temos percebido coisas dentro da palavra que até então era totalmente desconhecida. O conhecimento das Escrituras acelerou. Olha o que é que nós estamos, tanta revelação. A palavra mais usada aqui, enquanto eu estou pregando, o que eu consigo enxergar e ler, é as pessoas escrevendo assim: agora eu entendi, agora eu entendi, agora faz sentido, agora eu entendi, agora eu entendi. Por que agora? Porque nós estamos no tempo do fim. Por que essas coisas estão chegando para nós agora? Algo que não é novo. Há quantos anos nós lemos a Bíblia? Há quantos anos nós temos a Bíblia? De repente, coisas que você já leu várias vezes, coisas que você já ouviu várias vezes, coisas que você já ouviu pregações milhares de vezes, de repente você escreve aí: agora eu entendi, agora sim, agora faz sentido. O que é isso? O conhecimento se multiplicando, a revelação chegando, o Espírito Santo tirando o véu dos nossos olhos, o Espírito Santo nos ensinando verdades que estava aqui o tempo inteiro, mas estava selada. Estava aqui o tempo inteiro, mas estava escondida. Escondida como, pastor? Escondida pelo Espírito. O Espírito preservou, o Espírito guardou, o Espírito deixou isso aqui selado. Para quando? Para um tempo que Deus disse que chegaria. Então, esta ciência iria se multiplicar. Eu confesso para vocês que às vezes me assusta. Nós, como igreja, está aqui os que estão há mais tempo, né? Aqui está os que estão há mais tempo conosco, andando durante todos esses anos, né? Nós estamos nesse ministério aqui em Londres há 12 anos. Quanta luz, meu Deus! Quanta revelação! As nossas reuniões, os nossos bate-papos, e o Espírito Santo vai abrindo e trazendo e descortinando, e tem sido assim. Meu Deus, às vezes uma reunião, uma conversa, um papo, e o Espírito falando, e as revelações mais profundas do mundo sendo trazidas. Às vezes o Espírito Santo nos dá um versículo para pregar, a gente prega um mês, um ano, e lá vai ministrando sobre aquilo, e quanto mais a gente fala, mais conhecimento vem, mais luz vem, mais compreensão vem. Irmãos, nós temos sido alimentados como igreja num verdadeiro banquete. Pense, um banquete dos grandes é o que o Senhor tem nos dado durante este tempo como igreja Fire and Glory. Eu falo pela igreja que o Senhor me deu para pastorear. É algo espetacular. Eu nunca vi isso na minha vida. Não é um culto ou outro, não é uma reunião ou outra, não, é o conhecimento se multiplicando, é a revelação assim extraordinária do Espírito Santo sendo trazida aos burbilhões. É algo assim extraordinário. Que é isso? O tempo do fim. É o tempo do fim. É isso que Daniel está falando. E aí você olha para o mundo aí fora. Irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia. Está para ser liberada em meses uma vacina. Você sabe, até há pouco tempo, as últimas vacinas, quanto tempo durou para poder ser liberada? No mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Meu querido, um vírus que surgiu no final do ano passado, novembro do ano passado, tem 6 meses. É tudo novo, parou o mundo. A ciência numa velocidade fora do comum. Nós já temos vacinas no final do estágio. O que durava 5 anos, durou 6 meses. O que demorava anos e anos e anos e anos e anos, demorou meses para poder ser produzido. O que é isso? Marca do tempo do fim. E quando você vai entrar na tecnologia? Meu querido, eu tenho 47 anos de idade.
Eu sou da época da datilografia, eu tenho um diploma de datilografia. Eu vi nascer o computador. Na minha época, telefone era artigo de luxo. Eu lembro quando surgiu o celular, um tijolão desse tamanho, que a gente andava com ele pendurado do lado da calça, que chega andava pensa de um lado, com uma antena que você tinha que puxar. Eu vi nascer o fax. Essa geração nem sabe o que é fax. Computador, telefone celular, internet. Aí acelerou com tudo. Brrr. Que é isso, gente? Hoje em dia sai uma tecnologia hoje, amanhã já está ultrapassada. Não é não, Josi? Você vê um computador antes e agora o negócio já está ultrapassado. Olha a evolução, irmãos. O que é isso? Marcas do tempo do fim. A ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo este tempo. Nós não temos tempo aqui para mostrar para você, mas nem precisa, né? Esse avanço. Olha, irmãos, eu estou na frente de um celular. Eu estou na frente de um celular falando com várias partes do mundo. O que é isso, irmãos? Tecnologia avançada. Chame de globalização, chame do que for. O que é isso? Avanço da tecnologia. Avanço da tecnologia. Isaac Newton foi louco, foi considerado como um louco quando ele disse que chegaria uma época, chegaria um tempo em que os homens conseguiriam construir máquinas que fariam com que ele andasse numa velocidade de 60 km por hora. É um louco. Pois é, Duda, também assisti muita televisão na casa do vizinho. Imagina, acharam que ele era louco quando acharam que o homem ia andar numa velocidade de 60 km por hora. O que é 60 km? Hoje já se ultrapassa a barreira do vento. É um horror, né? Isso é o quê? O tempo do fim. E o Senhor reservou essas maravilhas para nós e nós estamos vivos neste tempo. E a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não é interessante nós percebermos que também a explosão populacional o Senhor reservou para os nossos dias? Os últimos dias? Os últimos dias. Ah, irmãos, é tremendo ao que se tem conhecimento nos dias de Jesus, 2000 anos atrás. Sabe qual era a população mundial? 500 milhões de criaturas. Hoje nós somos 7 bilhões. 7 bilhões. O que é que Deus vai fazer? Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a igreja. E vai haver a maior colheita de toda a história da humanidade. A grande explosão populacional. Um tempo atrás eu li uma reportagem que se nós somássemos todas as pessoas que já morreram, todas as pessoas que já passaram pelo planeta Terra e já morreram, contando até com os abortos que se tem notícia, não chegaria nem a metade, somasse tudo, nem a metade dos tantos de vivo que existe hoje no planeta. Deus guardou o grande derramado do Espírito para estes dias. E como disse o profeta Joel, multidões e multidões no vale da decisão. Este é o tempo melhor de se viver. Porque nós podemos pescar agora jogando as redes nos altos mares e ver as multidões se rendendo a Jesus Cristo. E como é que o evangelho vai ser pregado em todo esse povo? Como é que nós vamos alcançar todo esse povo? Olha aqui. Olha aqui. Além de ter tanta gente se expondo simultaneamente dos vários lugares do mundo, isso aí ficará aí. E daqui a pouco centenas de pessoas se expuseram à mensagem salvadora. Aleluia, e o evangelho está sendo pregado. Louvado seja Deus por este tempo. Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, por este tempo glorioso que tu separaste para nós. Obrigado, Senhor, porque embora nós estamos vivendo dias terríveis, mas também dias gloriosos, onde a tua palavra pode ser pregada. E multidões têm a oportunidade de conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te louvo pela vida de cada aluno. Te louvo pela vida de cada um, Senhor, que tem semana após semana se exposto à tua palavra neste lugar e sido edificado e ministrado através desta palavra. Guarda-nos, livra-nos, protege-nos, enche-nos da tua graça para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Na próxima semana nós terminaremos, né? Nós ainda temos bastante coisa. Iremos entrar quando se dará o fim, né? Na próxima semana. E assim nós encerraremos com mais calma
para não atropelar absolutamente nada. E teremos um tempinho, se der, para a gente responder algumas perguntas, tá bom? Deus abençoe vocês, tenha uma noite de sono restaurador e não se esqueça que amanhã, às 7 horas da noite, eu estarei ministrando aqui para vocês, no nosso culto. Não falte, não perca, porque eu tenho uma palavra. Eu quero falar sobre exercícios espirituais. Esse é o tema da minha ministração amanhã. Exercícios espirituais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Shabbat Shalom!